Botei para gravar aqui logo. Pronto, agora vamos iniciar. Boa noite aí, Lucas. Boa noite, Maria Alice, Clévia, Ian, Matheus, Ayla, Amanda, Rafael. Muito boa noite a todos. Hoje, como de costume, não pode faltar. Toda semana precisa acontecer um evento, né? O evento dessa semana foi telefone quebrado. Toda semana tem que ter. Caiu hoje, para inaugurar a semana útil. O tempo pascal não pode ficar sem eventos novos. Deixa eu ajeitar aqui. As coisas estão uma bagunça essa mesa. Meu Deus do céu. Liga a luz. Pronto. Bora. E com base nisso, base nessa temática, vamos começar nosso direcionamento dessa semana. Graças a Deus, estamos conseguindo fazer o direcionamento essa semana, né? Semana passada, basicamente, o direcionamento foi por áudio, não é uma coisa que não ter. Estou com saudade de vocês. E eu quero tratar de uma coisa que já vai para parte de um ponto muito simples, mas já vai para uma temática um tanto mais profunda. A temática, ou você pode ler isso pelo ponto de vista da sabedoria natural, a pobreza de espírito, perdão, a adaptabilidade, ou do ponto de vista espiritual, a pobreza de espírito. O que são essas coisas? Adaptabilidade, princípio da adaptação. Não sei se vocês já viram um vídeo muito famoso, né, em que o Bruce Lee ele fala, be water, my friend. Né? Seja água, meu amigo. Porque se a água, quando ela é colocada num copo, ela toma a forma do copo. Quando ela é colocada no oceano, ela toma a forma do oceano. A água se adapta às circunstâncias e nunca sai prejudicada. Alguns leem isso como vender-se a si mesmo, né? Como uma espécie de adaptabilidade covarde de quem quer se vender, de quem quer se esconder por trás das circunstâncias. Mas quem está vendo dessa forma, está lendo isso de forma errada, está interpretando isso de forma errada. A forma certa de interpretar isso é a seguinte: a gente precisa saber agir de acordo com o que a circunstância nos exige. Não adianta tentar agir de uma forma desproporcionada. Por mais que você ache que você está certo, boa noite, Wesley, por mais que você ache que você está certo, né, por mais que você ache que faz sentido o que você está fazendo, quando você age de forma desproporcionada à circunstância, está agindo errado. É um princípio bíblico muito importante, né? Lá no livro do Eclesiastes, o rei Salomão ele fala exatamente sobre isso, né? Do tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E vocês podem ver, não é invencionice, né? Eu não estou falando de coisas teóricas, eu estou falando de coisas que eu vivo na prática aqui. Eu fiz uma prova do CFO-CBMERG depois de 4 meses, basicamente sem conseguir me sentar para estudar, né? Eu tive que estudar deitado, porra. Vocês já tentaram estudar deitado na cama? Vocês verem a merda que é. Não é exagero, a palavra merda aqui ela é muito, muito eficaz, né? Ela faz o papel dela. É uma merda você estudar deitado na cama. É muito ruim. É horrível. Horrível e muito ruim não dão a dimensão correta do quão ruim é. É uma merda. Eu passei 4 meses estudando assim e consegui passar em primeiro lugar naquela prova. Eu sou pai de 2 meninas pequenas. Tem que trabalhar, estudar, né? Trabalhar em mais de um trabalho, digamos assim, né? Vocês veem, eu estou aqui no Estrategista com vocês, eu dou aulas para o TM, eu dou aula na Fraternidade, tenho que administrar o canal no YouTube, tenho que gravar vídeos lá para o YouTube do César também, como parte do trabalho do TM. E se fosse só fazer coisas, era fácil. Mas além de fazer, eu tenho que pensar nas coisas. Eu tenho uma função de planejamento. Em tudo que eu faço, eu tenho função de planejamento. Eu não sou soldado em nada. Se eu fosse só soldado, eu receberia as ordens e tá de boa. Mas eu não sou soldado em nenhuma das minhas atividades. Em tudo eu tenho que ser general. Boa noite, Isabela. E também tenho que estar na linha de frente ao mesmo tempo. E mesmo assim, vocês não vão me ver aqui me vitimizando, vocês não vão me ver parando, vocês não vão me ver recuando. Pelo contrário. Eu não vou... Vocês sabem quando eu vou parar? Nunca.
Nunca. Isso aqui é só o começo de coisas maiores que virão ainda. Eu só vou parar quando eu estiver no túmulo e eu vou parar materialmente, visivelmente. Porque é aí que meu trabalho real vai começar. Quando eu estiver no céu, meu trabalho vai ser muito maior. E esse é um sentimento que eu gostaria que todos vocês que estão aqui no Estrategista também tivessem. Essa sede de ação, essa sede de fazer. Certa vez, o Almeida estava compartilhando comigo uma coisa muito legal, né? De uma das sedes da Opus Dei. São José Maria Escrivá mandou escrever assim logo na entrada. Não me lembro as palavras exatas, né? Mas que um homem de ação não se desanima, né? Um homem forte a serviço de Deus não se desanima com as adversidades. Pelo contrário, toma ânimo diante delas. E vocês vão descobrir que uma vez que vocês consigam encontrar, não é uma coisa que seja simplesmente cultivada, não é uma coisa que vocês simplesmente vão criar, vocês não vão inventar isso na cabeça de vocês. Você, agora eu quero ser, né, uma pessoa que age diante das adversidades. Não é uma invenção, não é uma coisa que você cria. É uma coisa que você cultiva junto com a graça de Deus. Deus te dá a graça e você cultiva, como na parábola dos talentos. Deus te dá os talentos e você vai lá e cultiva isso. Essa postura de força diante das adversidades, essa postura de não parar, é um trabalho mais de Deus do que seu. Você só precisa continuar cultivando e regando aquilo que já está sendo feito em você. E quando vocês conseguirem descobrir isso na alma de vocês, eu garanto que nunca mais vocês vão sofrer com desânimo, nunca mais vocês vão sofrer com medinho bobo, com ansiedade boba diante das circunstâncias. Por exemplo, e se eu reprovar na prova? Eu continuo estudando melhor ainda do que estava estudando antes e vou passar, uma hora eu vou passar. E se eu não passar naquilo é porque Deus não queria aquilo para mim, Ele queria outra coisa. E estava me preparando através daquela preparação para uma outra coisa ainda maior que eu não conseguia nem imaginar. Vocês estão entendendo? A coisa sempre é melhor do que a gente imagina. Sempre. Sempre. Não tenham medo da cruz. Não tenham medo da adversidade. Não se acovardem. Por exemplo, o pessoal que vai fazer o CFO-CBMERG, estamos perto, né? Estamos 20 dias aí até a prova. O que eu posso dizer para vocês? Coragem. Coragem. Tenham essa ação que brota do coração. Agir. Coragem vem daí. Agir com o coração. Ajam com o coração. Abram um sorriso sabendo que o dia da batalha está vindo. E que de um jeito ou de outro vocês vão ganhar. Se vocês não vencerem e conquistarem a farda agora, vocês vão estar ganhando uma experiência imbatível, porque vocês não vão parar. Vocês não vão desistir. Quem vai para a batalha com esse ímpeto é quem ganha. É sempre assim. Se você já entra disposto a não parar jamais, ninguém pode te parar, porque, bem, vamos ser sinceros, o único jeito de ser derrotado é desistindo. Pode parecer até a primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, isso aí é um papinho otimista, né? Papo motivacional, mas não é, pessoal. Isso é a realidade das coisas, é a realidade em que a gente vive. O único jeito de você ser derrotado é desistindo. Parem para pensar um pouco. Todas as coisas que vocês já fizeram na vida que deram errado por causa das circunstâncias? Não. Deram errado porque em determinado momento vocês se cansaram. Acabou o moral. Em determinado momento vocês falaram, isso aqui não dá mais, isso aqui tá muito difícil, isso aqui tá muito pesado, e vocês desistiram. Agora, quem não desiste mesmo diante das adversidades e vai se adaptando a elas, por isso é que eu falei da adaptação, que o Bruce Lee fala, be water, my friend, é dessa coisa de você saber agir de acordo com as circunstâncias. Não tem como você perder. É impossível. A derrota se torna impossível. É uma impossibilidade real. Quando em Roma, faça como os romanos. É isso aí. Se você não agir como os romanos, bem, você só não vai se sujar como os romanos, mas você vai agir de acordo com as coisas como elas são. A gente precisa sair de um subjetivismo acovardado, fraco, um subjetivismo babaca, em última instância, que nos prende em nós mesmos, né? Que faz com que a gente fique
que a gente se torne uma sombra. Veja, todas as culturas que nos deixaram nessas essas visões assim de assombrações, né, de sombras, por exemplo, a mitologia celta, etc. Como é que é a ideia da sombra? Né? A sombra é um ser espectral, né? É um morto-vivo. É alguém que está numa outra dimensão, olhando para essa dimensão, querendo atuar nessa dimensão, mas que não consegue se comunicar. Até tem certas intenções, até tem certas vontades, mas não consegue efetivar essas vontades no mundo real. Está preso numa dimensão entre a morte e a vida. E nessa dimensão entre a morte e a vida, fica ali se debatendo, tentando se comunicar com os vivos, tentando atingir resultados, tentando fazer as coisas, e não consegue. A maioria das pessoas com quem você vai cruzar durante a vida, né? Pessoas que você vai encontrar durante a vida, são sombras. Não sejam sombras. Não sejam fantasmas. Não sejam seres espectrais. A vida é muito grande para a gente se contentar em ser um eterno queria, para a gente ficar se deixando abater por coisas bestas, para a gente se contentar em ser pequenininho e fraquinho. Não. Sejamos fortes, não no sentido soberbo da coisa, como eu sou enorme, eu posso fazer o que eu quiser. Não, 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 não. Sejamos fortes no sentido de entender que as adversidades, as circunstâncias que a gente passa, elas não são nada. Elas não têm substância, elas passam. Elas são como um barquinho passando na água do rio. Você está vendo aquele barquinho, mas ele vai passar logo e a água vai continuar rolando. O tempo é como essa água, as coisas continuam. Agora, o que fica? O que fica é o observador, o curso do rio e o fluxo da eternidade, que condensa em si todos os momentos, todas as águas que já passaram por aquele rio. Então nós que somos observadores, que não sejamos meros observadores que ficam se apegando a coisas que passaram ou que podem vir a passar, mas que nós vivamos de verdade. E nós vivamos de verdade. Que queiramos ser algo de verdade, é isso. Isso é a única coisa que importa. Que tenhamos substância. Isso é a única coisa que importa. E quando a gente começa a ter substância, a vida se torna maravilhosa, deliciosa. A vida é boa. Aquele negócio que a gente vê lá no livro do Gênesis, né? Deus olhou para tudo que criou e disse que tudo é muito bom. A vida é boa. Tudo que Deus criou é muito bom. Nós não podemos esquecer dessa verdade. Tudo é muito bom. Tudo é muito bom. O bem tem substância. E nós vamos ter cada vez mais substância quanto mais alinhados ao bem nós estivermos. E o bem, ele se efetiva através de nós. Ele não se concentra em nós. Nós não somos o bem. B maiúsculo, isso é só Deus, mas ele age através de nós. Mediante a nossa disposição de se adaptar às circunstâncias e agir como nós somos chamados a agir por elas. Então, que sejamos realmente assim, capazes de, em cada momento, a gente tem que ser capaz de, por exemplo, pegar uma lista de questões e você errou a maior parte das listas de questões, você tem que ser capaz de controlar as suas emoções para que as suas emoções não sejam uma coisa desgovernada, louca, como é a emotividade da maioria das pessoas hoje em dia, uma coisa louca, uma coisa desenfreada, uma coisa sem sentido. E a pessoa fica ali se debatendo, né, tentando obter um controle sobre esse fluxo desenfreado das emoções. Fala aí, Rossu, boa noite. Mas ela nunca consegue. E ela é afogada no próprio fluxo das emoções dela. Ela acaba sendo afogada nesse fluxo das emoções. Ela não percebe que o problema não está nas coisas externas que acontecem. O problema está na forma como ela está agindo. Ela não sabe se adaptar às circunstâncias. Ela não sabe agir diante das coisas. Ela fica ali parada, travada. É uma loucura. E essa loucura tem um preço. O preço é se tornar um espectro,
Se tornar uma sombra daquilo que você poderia ter sido e jamais será. Então, que nada possa nos abalar assim nesse sentido. Essas coisas são importantes. Às vezes a gente tem que parar e lembrar dessas coisas. Às vezes a gente tem que parar e lembrar dessas bases, que são bases da nossa existência, que são verdades com V maiúsculo, né? São verdadezinhas relativas, não? São verdades autoevidentes. Ou você se submete a elas, ou você sofre, e a escolha é sua. Se você quiser sofrer, você pode continuar nessa. Mas a escolha sempre é sua. Como você vai reagir? Um espectro não pode escolher nada. Uma sombra não pode escolher nada. Entre a vida e a morte, está ali condenada, presa, sem poder sair. Mas nós que estamos vivos, não. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher como nós vamos agir. E diante dessa capacidade de escolha, que é um dom maravilhoso que Deus nos dá, sempre tem um ponto de interrogação, que é o quê? Quem eu vou ser se eu agir dessa forma? O que eu vou ser se eu agir dessa forma? Pensem junto comigo. Quem cada um de nós aqui seria se ao longo dos últimos 365 dias tivéssemos vivido uma vida de plena responsabilidade? Se cada dia tivesse sido usado na construção de um objetivo grandioso maior do que nós mesmos? Quão maiores nós seríamos, o quão mais maduros nós seríamos, quão mais bem-sucedidos nós seríamos, e não bem-sucedidos nos padrõezinhos burgueses ridículos do nosso tempo, mas debaixo da luz da eternidade, né? Debaixo da luz da eternidade. Quão mais substância nós teríamos se a cada dia a gente pudesse dizer: eu venci esse dia. Esse dia foi bom. As circunstâncias não me derrubaram nesse dia. As coisas que me aconteceram não ditaram como eu deveria agir. Eu escolhi ser algo nesse dia. Por mais cansado que eu estivesse, ainda assim eu estudei. Pelo menos um pouquinho. Eu assisti uma aula, eu fiz uma lista de questões, eu fiz um simulado, eu fiz uma redação. Não fui perfeito. Mas eu coloquei um tijolinho. Um tijolinho. Eu estou relendo, né? Não sei, quem está participando do Diário dos Tércios e está recebendo meus e-mails, né? Sabe que eu estou relendo o Deep Work, do Cal Newport. Esse livro me inspira muito, é um livro que mudou minha vida. E ele fala, né, em determinado momento, de como eram construídas as catedrais na Idade Média. Isso é um símbolo que sempre mexeu muito comigo. É um evento histórico que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão simbólica, né? E é verdade, você olha para aquelas catedrais, aquelas coisas maravilhosas, lindas, aqueles monumentos da grandeza do homem em busca de Deus, que aponta para o céu, que tenta transformar a face da Terra, conformar a face da Terra à dimensão celeste. E você vê que aquelas catedrais, elas foram construídas tijolo a tijolo. Cada um dos tijolos que foi colocado numa daquelas catedrais foi colocado com intenção. Houve intenção, houve recolhimento, houve verdade naquilo ali. Nenhum dos trabalhadores que trabalhou na construção de uma catedral trabalhou de forma descuidada, à toa. Eles não estavam ali assim, construindo de qualquer jeito, como hoje nós vemos. Porque se tivessem construído de qualquer jeito, aquilo ali não teria sobrevivido ao teste do tempo. Não estaria de pé até hoje, com aquela beleza toda. Por que nossas casas elas caem com tanta facilidade? Por que uma chuva torrencial, uma enchente, derruba as nossas casas hoje em dia? Porque nossas casas são construídas por seres humanos superficiais, vazios, mesquinhos. Nós somos uma geração fraca, vazia, mesquinha. Mas nós não somos obrigados a continuar assim. Não é porque tá frio que a gente tem que ficar sentindo frio o tempo todo. Bota um casaco. Bota um casaco.
Então não é porque o ar da nossa geração é esse ar de superficialidade, de mesquinharia, de pusilanimidade, que nós somos obrigados a ser assim. A gente pode ser como aqueles engenheiros que projetaram aquelas catedrais, que sabiam que iam morrer e não veriam a obra que projetaram pronta, mas que deixaram aquilo como um legado. E geração após geração continuou aquelas construções. Tem catedrais que demoraram 400 anos para serem construídas e estão de pé até hoje. Sobreviveram a guerras mundiais, incêndios, tudo. Estão de pé até hoje. Notre Dame pegou fogo recentemente e está de pé até hoje. Com essa, Rafael perguntou, né, mas com qual mentalidade você encarava a sua prova? Com essa mentalidade, olha só, a prova não é o grande desafio. A prova não é o problema é o que eu faço a cada dia. Não coloque essa pergunta no pretérito imperfeito, não. Coloque no presente. É como eu encaro hoje. Como eu encaro hoje o vestibular de medicina que eu vou fazer. O Enem não é o problema. A prova da UERJ não é o problema. Qualquer outro vestibular que eu venha fazer não é o problema. O problema é hoje. O meu problema está aqui agora. O que eu estou fazendo agora para botar um tijolo de construção nessa catedral que se chama aprovação? Esse é meu único problema, essa é a minha única preocupação. É o que eu consigo fazer hoje. O que muitas vezes me atormenta, e às vezes eu fujo da minha consciência e nem quero pensar nessas coisas à noite, é se eu realmente dei o meu máximo. Se realmente aquele dia foi bem aproveitado ou se eu fiz um trabalho meia boca e estou dizendo que fiz tudo que eu podia ter feito. Hoje eu tenho mais medo do bem que eu deixo de fazer do que de qualquer outra coisa. Eu olho no final do dia e vejo isso assim, poxa, podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Se minha vida tivesse sido um pouquinho mais biográfica, se o meu dia não tivesse sido desperdiçado em distrações idiotas, eu podia ter feito mais. E essa tem que ser a nossa preocupação. Todos vocês que estão aqui, isso é um chamado. Eu chamo vocês para isso. Que vocês consigam fazer a cada dia mais. Isso é a substância da aprovação. E isso é o que gera a aprovação. Isso é o que garante a aprovação. O dia da prova pouco importa, na verdade. Uma coisa interessante, todo mundo sempre fala assim, né? A vida me deu algumas lições importantes. Que todo mundo sempre, às vezes, coloca... Sempre às vezes, né? Maravilha. Sempre coloca a culpa da reprovação em circunstâncias externas. Ah, eu não consegui porque aconteceu tal coisa, porque eu tava com caganeira, eu tava com dor de cabeça, porque eu passei mal no dia da prova, porque eu dormi mal de noite. E eu já dei essas desculpas também. Eu também já dei essas desculpas, eu também já disse essas coisas. Mas hoje eu noto, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Ninguém reprova porque tá com caganeira. Digo isso porque estive com caganeira numa prova e fui aprovado. Então estou falando com experiência de causa. Ainda dou detalhes. Prova da EAR. Segundo semestre de 2019. Eu comi um chocolate que eu acho que estava meio estragado na noite anterior. No dia seguinte eu acordei mal. Fui fazer a prova. Uma semana antes da prova do CFO CBMERG. Eu passei em 6º lugar, cara, nessa prova. Foi para controle de tráfego aéreo. Passei em 6º lugar do Brasil nessa prova. Eu não tava nem um pouco bem, tava suando frio. Ah, dormi mal, por isso reprovei. Mentira, eu fui fazer a prova da EFON em 2019 também. Fui dormir tarde pra caramba, fui dormir mal, tava na rua até tarde porque fui numa apresentação no Teatro Municipal, a apresentação atrasou. Daí a gente saiu, era para terminar 9 horas, terminou 11h30. A gente saiu 11h30 do teatro, mais 1 hora para chegar em casa, chegamos 00:30, até tomar banho, comer e tal, descansar. Já era 1h30 da manhã quando eu fui dormir. Para no dia seguinte, 9 horas da manhã, fazer a prova. Fui lá, fiz e fui aprovado. No caso do CFO CBMERG, um dia antes eu estava fazendo a prova internacional de Cambridge, no sábado. Eu me inscrevi para fazer a prova e não vi o dia, né, que ia cair a prova. Já tinha pago 1.000 e pouco
1.200, eu acho que foi para fazer essa prova. Falei, bom, não vou faltar prova, né? Cheguei lá, passei o sábado inteiro fazendo, não descansei no sábado. Aí no domingo fui fazer a prova de CFA-CBMS, passei em primeiro lugar, basicamente gabaritando essa prova. Ou seja, eu passei por essas coisas. E antes eu passei por situações similares. Né? Em 2018, 2017, também aconteceu de eu passar mal em prova, de eu dormir mal, de eu não conseguir dormir muito bem. E eu fui reprovado nessas outras circunstâncias. O fator diferencial foi o que eu fiz todos os dias. 2019 foi o ano em que eu mais rendi nos estudos. E 2019 foi o ano em que eu menos tive estrutura, eu menos tive controle sobre as coisas. Em 2018 eu tive muito controle sobre meus estudos. Eu não tinha compromisso com ninguém, eu não namorava, eu excluí meu WhatsApp, eu não usava rede social, eu só tinha o YouTube, a única coisa que eu tinha era o YouTube para assistir vídeo, vez ou outra, uns 30 minutinhos de vídeo no máximo que eu via por dia. Não jogava, não fazia nada, só estudava. Só estudava. Nem rezar eu rezava, nem pra missa eu ia, porque eu não tinha religião ainda em 2018. Tava começando a me encantar com a beleza da fé, mas ainda não era uma coisa assim. Só lia e estudava. E mesmo assim, em 2018, eu só fui aprovado nas PSEX. Reprovei em todo o resto. Ah, tudo bem, todo o resto foi a AFA, né? Só fiz a prova da AFA em 2018. Reprovei na prova da AFA, que era o meu objetivo, na verdade. Consegui passar nas PSEX. 2019, tinha começado a namorar. Meus pais tinham se separado. Eu passava boa parte da minha semana vindo para Maricá, indo para o Rio, indo do Rio para Maricá, Maricá-Rio, pegando barca, ônibus, trem, metrô. E foi o ano que eu mais consegui aprovação. Porque eu tomei essa decisão em 2019 de fazer daquele ano um ano bom, um ano verdadeiro, um ano que tivesse substância. Eu queria todo dia, em 2019 eu queria que cada dia tivesse valor, e isso aconteceu. Isso aconteceu, só coisa boa aconteceu comigo em 2019. Eu comecei a namorar com a minha esposa, passei em quase tudo que é prova que eu fiz, eu só não passei nas PSEX. Passei quase tudo que é prova que eu fiz, eu passei. Fui batizado em 2019, me converti de fato, me juntei à Igreja de Cristo, comecei a ter vida sobrenatural. Tudo foi bom. 2019 foi um ano maravilhoso. Depois, como é a nossa sina, né? A palavra árabe para homem, né, para ser humano, é insan. Insan é aquele que se esquece. Aquele que se esquece. Depois passei um tempo meio esquecido dessas coisas. Não esquecido do conceito delas. Eu sabia que essas coisas eram verdadeiras, tanto que eu continuei a ensinar essas coisas para as pessoas. Mas em determinado momento, 2020, 2021 principalmente, eu meio que fui transformando isso num conhecimento teórico. Fui vivendo essa coisa só como um conhecimento que eu contemplava, mas não se manifestava no meu dia a dia. E foi de 2022 para cá que isso foi mudando. Graças ao bom Deus. Eu fui retomando esse que eu já sabia. Fui revivendo isso. Eu digo para vocês, cada dia que passa é melhor. Cada dia que passa eu sou mais grato a Deus. Não porque tudo vai como eu quero. Pelo contrário, se tudo fosse como eu quero, provavelmente eu já estaria morto, já teria feito um monte de besteira. Eu não sei o que querer. É como o São Paulo apóstolo fala pra gente. A gente quer rezar, mas a gente não sabe nem como rezar, né? Nem o que pedir. É o Espírito que nos guia na oração, porque se não for, meu irmão, nem saber o que pedir a gente vai saber. Vou falar o que pra Deus? Eu vou pedir o quê? Eu vou pedir um carro, pô. Pedir dinheiro. Eu vou pedir coisa besta pra Deus. A Deus pega essa nossa oração porca, pobre, mesmo assim ele vai lá e aproveita dessa oração para nos dar coisas boas. Mesmo assim. Mesmo assim. Então, a minha preocupação com a prova não é a prova. Não é a prova. A prova em si, o dia da prova, ele é importante. Eu não vou dizer que ele não seja importante, ele é importante. Porque o dia da prova, né, você tem que estar com a cabeça no lugar. Mas eu garanto a você, se você tiver feito cada dia valer a pena,
se todos os dias tiverem valido a pena até o dia da prova, você vai chegar na prova de cabeça erguida. É a mesma coisa que acontece numa competição. Se você tiver treinado de verdade a cada dia, você vai chegar no dia da competição, não vai ter para ninguém mais. Vejam esses atletas de elite, né? Pegam um Ayrton Senna da vida. Cara, o Senna, ele treinava todo dia, e quando ele não estava dirigindo, ele treinava na cabeça dele. Ele se visualizava correndo. Ele sentia cada um daqueles momentos ali. Aquilo era a vida dele, aquilo era o ar que ele respirava. Isso é uma coisa que vocês também podem fazer. Não tenham medo de parecer malucos. Ninguém vai saber o que vocês estão pensando, não. Usem o potencial que todos nós temos em nossas almas para treinar também. Como assim? Por exemplo, você pode se visualizar no dia da prova. Aqueles que sofrem com medo da prova podem usar essa técnica. Se visualize no dia da prova. Se veja ali sentado naquela carteira de escola, de faculdade, né, com um papel na sua frente. E o que você tem que fazer? Você tem que se visualizar olhando para as questões e abrindo um sorriso. Falando, eu sei, caraca, eu sei tudo. Eu sei tudo. E agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei tudo. Tudo que eu estudei tá aqui, tá caindo. Tudo que eu estudei tá aqui. Só de falar isso já dá uma sensação boa, né? Só de falar essas palavras já é uma coisa boa. Agora, você fechar os seus olhos e todo dia, enquanto você estiver rezando, você visualizar essa cena, isso é uma coisa imparável. Porque você está usando um potencial da sua alma, um potencial de subcriação que todos nós temos. E isso vai começar a criar todo um efeito cascata positivo. Você vai começar a fazer coisas que vão te deixar mais forte. Você vai começar a fazer coisas que vão te levar mais para perto da aprovação. Você vai se sentir mais incentivado, você vai ter mais incentivo, mais força para estudar. Muitas vezes, você vai olhar para você e vai ver assim, poxa, eu não quero estudar. Por que você não quer estudar? Porque você já está com a cabeça assim, nem adianta mesmo, eu vou reprovar. Ora, mas quem disse? Você está dizendo isso. É você quem está fazendo uma autoprofecia. Então, para com isso. O mesmo potencial que você tem para se jogar para baixo, você tem para se jogar para cima. Então você começa a fazer um outro tipo de autoprofecia. Você começa a visualizar as coisas que você quer e não as coisas que você não quer. E quando você tem essa visão muito clara do que você quer, que é chegar na prova, tendo estudado tudo que você estudou caiu, você se sente muito mais feliz para colocar um tijolinho a cada dia. E a gente precisa disso. O construtor de catedrais medieval, ele não só colocava um tijolo depois do outro. Ele colocava um tijolo depois do outro, sabendo que cada um daqueles tijolos estava formando aquela imagem final. Aquele projeto final que ele tinha ali naquele papel. Um passinho depois do outro, que leva para aquele final grandioso, belíssimo. É disso que a gente precisa. E a maioria das pessoas hoje faz o contrário, porque a gente vive preso numa realidade alienante. Uma realidade é a palavra errada, inclusive, né? A gente vive numa pseudo-realidade alienante. Nós vivemos presos no imaginário construído pela televisão, no imaginário construído pela falsa experiência de vida das pessoas da nossa família, do nosso bairro, dos nossos amigos. E a gente vai se prendendo àquelas ideias ali que aquelas pessoas tomam como verdadeiras, mas elas nunca pararam para pensar se aquilo é verdadeiro mesmo. A gente só embarca na onda e vai. Se passou na televisão é verdade. De onde todo mundo tira, né, a ideia ridícula de que só é aprovado quem estuda 18 horas por dia e nas outras 6 horas nem dorme, né? Nas outras 6 horas fica deitado na cama com os olhos abertos, ouvindo um resumo de aula, né? Não dorme. Passa 6 meses sem dormir. Onde é que as pessoas tiram isso?
daquela babaquice que passa na televisão. Filha de faxineiro estuda 20 horas por dia e é aprovada em medicina. E aquilo é uma mentira que vai se repetindo, assim. Aí a menina descreve o processo de estudos dela dessa forma. Mas ela não fez isso de verdade. Só que é como ela lembra, porque é só o que ela acha que é possível. É o que o imaginário dela foi construído para fazer. É mais ou menos o seguinte. Se você acha que só é possível... Vou dar um outro exemplo. Você acha que só é possível ficar rico se você tá metido em alguma coisa suja, alguma coisa errada. Né? Com política, com sacanagem, com roubo, com tráfico, etc. Aí você começa a ganhar dinheiro. Das duas, uma. Ou você vai se livrar desse dinheiro e vai ficar pobre o mais rápido possível, porque você não quer estar metido com política, safadeza, corrupção, tráfico, etc, etc. Ou você vai começar a agir de forma desonesta. Você vai começar a mentir pros outros, você vai começar a tirar onda com os outros, você vai começar a se tornar um babacão. Por quê? Porque não dá, entendeu? Na tua cabeça só é possível ser rico se você é filha da puta. Não dá para não tem meio termo. Eu sou rico, filha da puta, ou eu sou pobre e bonzinho. De onde é que você tirou essa ideia? Você tirou essa ideia da novela da Globo, né? Que todo personagem da novela da Globo, todo personagem rico é um vilão que quer tirar a casa do pobre, né? Se fuder esses pobres, vamos queimar essa favela, fazer um shopping, aquela coisa caricatural, assim, ridícula. Bem, quando você construiu o teu imaginário com base naquilo, você fala, bom, ou eu sou isso, ou não existe outra possibilidade. Não tem ou, tá vendo? Ou eu sou isso, ou eu não existo. Mas será que só isso existe mesmo? Será que essa é a realidade? Ninguém se para pra pensar. Ninguém para pra se perguntar isso. As pessoas só ficam vivendo como se aquilo fosse o mundo real. Mas isso é uma pseudo-realidade. Isso é uma falsidade. Isso é mentira. É mentiroso. Não é assim que funciona. A gente precisa do quê? Primeiro, sair desses meios que são verdadeiro veneno, lixo, esgoto para nossa alma. E vão apequenando a nossa alma. Vai ter uma entrevista para a BBC de Londres, né? Muito engraçada, que eles foram entrevistar um rabino e aí viraram pro rabino e falaram, a repórter pergunta para ele um negócio tipo assim, o senhor viu a reportagem, não sei o que, não sei o que lá? Aí ele diz, não. Que programas o senhor assiste? Nenhum. Aí ela vai fazendo uma cara assim, mas o senhor não tem televisão? Claro que não. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu não tenho um cano de esgoto na minha sala. E a repórter fica parada assim, como se o rabino fosse um ET. Mas né? Você botaria um cano de esgoto na sua sala? Pelo amor de Deus. Toda ideia tem consequência, pessoal. Toda ideia tem consequência. Uma poluição no imaginário, às vezes, causa efeitos irreversíveis na nossa mente. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente permite que entre no nosso imaginário. Que forme o nosso imaginário, que forme a nossa visão das possibilidades, daquilo que a gente acha que é possível, aquilo que a gente não acha que é possível. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ser muito seletivo com as ideias que nós permitimos que sejam cultivadas na nossa mente. Quando a gente vê a nossa mente começando a ir por um determinado caminho, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Imediatamente. Você vê um certo fluxo de pensamento, uma certa linha de pensamento que você sabe aonde vai terminar. Por exemplo, você começa a se perguntar, caramba, o que eu estudei hoje? Será que o que eu estudei hoje foi bom o suficiente? Será que eu vou conseguir ser aprovado? Ai, meu Deus, não vai dar tempo de estudar tudo para aprovação. Cortou. Cerrou. Imediatamente. Como é que eu corto isso? Como é que eu boto o machado à raiz? Simples. Lembre-se do provérbio do rei Salomão. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Eu só preciso me preocupar em preparar o cavalo. E eu confio a vitória ao Senhor dos Exércitos. É isso. É isso. A vitória é dele, não é minha.
eu faço a minha parte. Reze como se tudo dependesse de Deus, haja como se tudo dependesse de você. Assim nos ensina Santo Inácio de Loyola. É um bom princípio de vida. Então, não se permitam perder o fluxo dos pensamentos. Não se permitam perder o controle sobre aquilo que é mais importante, que é a mente. Hoje a gente usa a palavra mente, né? A linguagem bíblica é o coração. Conserva teu coração acima de tudo, nos diz o rei Salomão. É isso. Conserva o coração. Não permita qualquer tipo de influência. Veja as coisas pelo que elas de fato são e não por pseudo-realidades. O que é uma aprovação? Um trabalho de dia após dia. O que é a vitória num campeonato, numa corrida? Um trabalho de dia após dia. O que é a construção de uma vida boa? Um trabalho de dia após dia. Uma semana boa é composta por dias que são bons. Dias bons são compostos por horas boas. Horas boas são compostos por minutos bons. Minutos bons são compostos por segundos bons. Como é que eu faço cada segundo ser bom? Mantendo meu coração acima de todas as coisas. Lembrando da providência divina. Lembrando de que eu preciso ser vigilante. De que eu preciso ser constante. De que eu não posso perder o fio da meada. Eu não posso perder o fio da meada na minha vida. Eu não posso deixar os eventos externos me abalarem. Porque se eu deixo os eventos externos me abalarem, eu perco o tempo. Se eu perco o tempo, eu deixo de lado o bem que eu poderia ter feito e não fiz. Uma obra fica inacabada. Uma obra fica por fazer. Eu não preparo o meu cavalo como deveria ter preparado. Por quê? Porque perdi meu tempo, que é a minha vida, em coisas irrelevantes, com medos bobos. Então, corto isso. Eu mantenho guarda, vigilância sobre os pensamentos que se iniciam. E uma vez que eu faço isso, eu me torno um rei. Eu me torno um rei. No único reino que jamais será conquistado, o reino dos céus. É o partilho da majestade divina. Por quê? Porque eu sou rei do pouquinho do reino dos céus que está em mim. O reino dos céus está entre vós, diz o Senhor, né? Mas eu esqueço dele. Esse é o problema. Eu me distraio com a notícia que está passando na televisão. Eu me distraio com um post no Instagram. Eu me distraio com um medo de ser reprovado. Eu me distraio. Foco. Vida centrada, profunda, concentrada. Uma vez que minha vida é concentrada, que ela é profunda, que ela é significativa, que ela é verdadeira, eu não perco mais o fio da meada. Eu estou ali numa única direção. E essa única direção me faz ser capaz de fazer mais. Como eu estou concentrado, eu não perco tempo me perguntando se eu vou ser aprovado ou reprovado. Eu uso meu tempo da seguinte forma: o que eu posso fazer agora pela minha aprovação? E eu vou lá e boto um tijolo na catedral da aprovação. E se eu conseguir colocar tijolos suficientes até o dia da prova, então quando eu chegar lá, a única coisa que eu vou ter que fazer é entrar na catedral da aprovação e rezar a missa, porque já vai estar tudo pronto. Agora, se eu chegar lá e eu não fiz o meu trabalho, eu não preparei o cavalo para o dia da batalha, eu não botei os tijolos dia após dia, eu vou encontrar um escombro, uma coisa disforme. Se chama reprovação. Vou me encontrar com caos. Princípio da queda. E se isso acontecer, também eu não tenho motivo para me desesperar. É uma lição que Deus está me dando. Se eu chegar lá e me encontrar com caos, se eu me encontrar com o princípio da queda, com os escombros da reprovação, eu sei. Obrigado, Senhor, por me permitir errar agora. Que agora eu posso consertar. E não depois. Talvez mais tarde fosse tarde demais. Talvez já não houvesse mais tempo para consertar, mas agora há tempo para consertar. Então eu ajo agora. Eu mudo agora. E eu venço agora. É assim que funciona. Finalizamos. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. A gente se encontra
essa semana amanhã, quarta e quinta, tá bom? Amanhã temos aí leitura, né? Vamos ler uma crônica do Nelson Rodrigues muito boa e vamos continuar a leitura em inglês. Na quarta, a gente começa 5h30 em vez de 6 horas, porque é correção de redação, então tem que ter um pouquinho mais de tempo. E na quinta, a gente vai corrigir tanto a prova do Barro Branco quanto a prova das PSEX de inglês. Vão ser 2 provas de inglês aí. Vamos... Vai ser rápido, né? Prova de inglês a gente faz rápido. Beleza? Então, a gente se encontra ao longo dessa semana. Até amanhã. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Para quem é aluno da Fraternidade, até daqui a pouco.